E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou gravando o vídeo aqui com vocês. Vocês podem conferir o nosso vídeo aqui no YouTube e o texto no site da Ágora, no LinkedIn da Ágora, no Instagram da Ágora, no meu LinkedIn, no meu Instagram pessoal. O link está aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos lá. Como vocês bem sabem, a gente está tratando dos regimes diferenciados do CBS e IBS. E o dessa semana é aquele pertinente ao transportador autônomo de carga pessoa física não contribuinte, que está ali no artigo 169 da Lei Complementar 214, que diz: o contribuinte de IBS e CBS sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos presumidos dos referidos tributos relativos às aquisições de serviços de transporte de carga de transportador autônomo ou pessoa física que não seja contribuinte dos referidos tributos ou que seja inscrito como MEI. Bom, e aí os parágrafos do artigo 169 vão tratando desse crédito presumido. E esse é o primeiro ponto. É um regime diferenciado que parece ser destinado ao transportador de carga, mas no final das contas ele é destinado ao tomador desse serviço, porque passa, no final das contas, criando um crédito presumido para esse sujeito, ok? O segundo ponto que a gente tem que ter atenção é que a condição de não contribuinte desse transportador autônomo de carga pessoa física já é dada lá pelo artigo 26, inciso 7º da lei, que vai remeter ao 169 e diz que o transportador de carga autônomo de que trata o artigo 169 é não contribuinte de CBS e IBS, ou seja, já está em função lá do artigo 26 nessa condição. Bom, nesse contexto, o que a gente tem que entender, quem é esse sujeito que pratica essa operação de transporte de carga? Ele pode ser o transportador de carga pessoa física, desde que seja autônomo, praticando no seu próprio CPF, não pode estar prestando serviço para ninguém. 2, ele é aquela figura do MEI caminhoneiro, que é o MEI criado pelo artigo 18F da Lei Complementar 123 de 2006. Essas duas figuras, quando realizam operação de transporte de carga, são considerados não contribuintes CBS e IBS, e aí podem gerar esse crédito presumido. E aí, nessa linha, o segundo aspecto é a figura do tomador. A lei vem dizendo quem é esse tomador, que, ao consumir essa operação de transporte de carga, tem direito ao crédito presumido. A primeira característica é que o tomador seja contribuinte do regime regular de CBS e IBS. A segunda característica é que o tomador seja adquirente habitual de bens e serviços. E a terceira característica é que ele suporte integralmente o custo dessa operação. Então, essas três características são necessárias para que o tomador possa ter esse crédito presumido. Bom, e aí na sequência, a lei vai trabalhar também com os conteúdos que o documento fiscal dessa operação devem ter. Ela diz que tem que ter o valor da operação total, o valor do crédito presumido e o valor líquido para efeitos fiscais. Ou seja, também já regula como deve ser preenchido o documento fiscal para o crédito presumido ser gerado. Bom, e aí a lei vai tratando de outras características do crédito presumido, na sequência. Primeiro diz que ele vai ser fixado anualmente por ato conjunto do ministro da Fazenda e do comitê gestor, para valer a partir do ano seguinte. Nessa sequência, a lei vem tratando de outras características desse crédito presumido. Ela não fixa os seus percentuais, ela vai dando as estruturas de sua fixação, porque ela determina que o regulamento pertinente vai criar os percentuais desses créditos. Então, a primeira característica é que eles serão definidos e divulgados por ato conjunto do ministro da Fazenda e do comitê gestor em um ano, para serem aplicados no ano seguinte. Será realizado pelo regulamento e terá como base a proporção entre o montante de IBS e CBS cobrado em relação ao valor das aquisições realizadas pelos transportadores pertinentes, dividido pelo valor dos serviços fornecidos pelos transportadores a que se refere o inciso 1º do artigo 169. Então, assim, há uma proporção nesses montantes. E tomará como base as operações realizadas no ano calendário anterior ao prazo de divulgação previsto nesse parágrafo 4º do artigo 169, que é essa fixação anual. Então, pega essas proporções, divide elas, e aí qual é o percentual delas que vai valer, o regulamento vai fixar, tomando como base os dados concretos do ano anterior. Então, só depois que o regulamento vier e fixar essas alíquotas é que a gente vai ter o entendimento de quanto vai ser o impacto desse crédito presumido. E, por fim, a lei determina que não podem entrar nesse campo os bens de uso e consumo pessoal, seja do transportador ou de pessoas a ele relacionadas, nos próprios termos do artigo 57. E, por fim, a lei cria, no parágrafo 7º e no parágrafo 8º do 169, as duas últimas características desse crédito presumido. Diz que eles poderão ser usados com débito de CBS e IBS, não menciona a possibilidade de ressarcimento, como faz ali no artigo 168. E, em segundo, o parágrafo 8º determina que o direito à sua apropriação desses créditos presumidos e utilização se aplica também à sociedade cooperativa em relação ao recebimento de serviços de transporte de cargas de seus associados, transportadores autônomos, pessoas físicas não contribuintes, mesmo
se a cooperativa aderir ao regime do 271, que lhe permite ter alíquota zero nas suas operações enquanto cooperativa. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Tem mais dados no texto e no artigo 169, né? Os detalhes são maiores. Sugiro que vocês consultem tanto a legislação quanto o nosso texto, cujo link está na descrição. Tá bom? Espero que tenha sido produtivo e que vocês tenham gostado. Vamos avante.